bom dia a todos. Estão me ouvindo? Claro, obrigado. Então, na verdade, eu vou abordar uma coisa que não é nova. Nós estamos falando aí de uma metodologia que tem de práticas no mundo hoje já quase mais de 100 anos, né? Começou em 1913. Então, ou seja, são alguns conceitos que a gente vai tratar sobre a questão da avaliação externa independente, que é justamente a essência do processo de acreditação, que é justamente ao longo desses 100 anos vem evoluindo e qualificando o seu processo. Então, ou seja, a avaliação externa de tomada de decisão é justamente uma metodologia que ela dá suporte a um processo na verificação dos processos a partir de estándares pré-determinados. Então, ou seja, são definidos os padrões ou estándares e a partir deles se busca, através de uma equipe independente, o processo de avaliação. Então, a ISQA define esses conceitos, e eu não vou me deter muito nesses conceitos, justamente para que vocês tenham acesso. Então, no pé da página tem as citações que vocês poderão revisar depois com mais detalhe, porque eu não vou me alongar. Mas o importante dessa questão é curioso, porque o início dessa metodologia remonta a 1913, quando o cirurgião de Boston, do Massachusetts General Hospital, o Ernest Kugman, ele desenvolveu a metodologia de avaliação dos resultados finais, insistindo na importância justamente de verificar a qualidade dos processos assistenciais nos hospitais e garantir que os resultados fossem os resultados desejados ou os melhores possíveis a partir daquela época, daquela técnica, daquele momento tecnológico e científico que vivia a medicina naquele momento. O curioso e trágico é que o Dr. Kugman, ele foi tão antecipatório na sua proposição que ele terminou caindo em desgraça, foi expulso do Mass General porque os seus colegas não concordavam com esse processo de verificação independente por resistências corporativas. Ele terminou sendo expulso do corpo clínico do hospital e terminou a carreira no interior do estado, trabalhando como clínico e um cirurgião rural, justamente por conta da incompreensão naquele momento histórico da contribuição fantástica que ele tinha dado naquele momento. Só que esses estudos e as publicações, elas foram resgatadas anos depois, e com isso a gente entende que o Dr. Kugman é justamente o precursor de todas essas metodologias de avaliação externa independente no setor de saúde. Óbvio que tem outras vertentes na área industrial e outros setores. A própria ISO é uma referência nessas metodologias, porque justamente a Organização Internacional de Estándares, que é filiada à Organização das Nações Unidas, ela gerencia justamente esses modelos e padrões que depois vão ser usados para a certificação 9.000, 14.000, todas essas normas, e a acreditação também é um modelo de avaliação externa independente específica do setor de saúde, desenvolvido ao longo dos anos, principalmente na América do Norte, Estados Unidos e Canadá, que começaram juntos. Então aí vale um detalhe histórico. Joint Commission era justamente porque era a Comissão Conjunta de Acreditação de Hospitais dos Estados Unidos e do Canadá. Depois eles brigaram justamente porque os canadenses decidiram seguir o modelo inglês de criação de um sistema nacional de saúde universal e acessível a toda a população, e os americanos continuaram no seu modelo. Então a Joint deixou de ser Joint, né? E aí passou a ser só a comissão dos americanos, e justamente das entidades norte-americanas, e as entidades canadenses se afastaram para criar o Accreditation Council, que é o Conselho Canadense de Acreditação, que são as duas entidades mais antigas que trabalham nesse aspecto. Então, fundamentalmente, o conceito hoje proposto pela ISQA, e a ISQA é a Sociedade Internacional de Qualidade em Saúde, justamente que divulga e gerencia a nível mundial essas metodologias de avaliação externa independentes do setor de saúde, ela define
que para se esperar bons resultados no setor de saúde, nós temos que planejar, controlar, garantir e melhorar. E dessa forma, então, os programas de avaliação externa independente são justamente aqueles programas que têm um processo estruturado de construção de estándares, onde se definem os requisitos que vão ser verificados e, posteriormente, uma equipe técnica devidamente qualificada e independente, tanto da organização quanto das fontes compradoras, pagadoras, etc., esses institutos especializados é que vão fazer o processo de verificação da conformidade com relação a esses estándares. Então, e aí embaixo, ali vocês estão vendo no pé de página, está a citação desses artigos. Quem quiser fazer uma verificação e estudar o tema, nós convidamos justamente para participar desse processo. Então, fundamentalmente, a acreditação hoje no mundo, ela está sendo, digamos assim, desenvolvida e melhorada pela Sociedade Internacional de Qualidade de Saúde, que propõe justamente esses critérios e segue uma das questões importantes, que é a orientação do Dr. Donabedian, que é outro e que é talvez o maior teórico nessa área da acreditação e da qualidade em saúde, que propõe que nós devemos desenvolver a qualidade em serviços de saúde em 3 dimensões: estrutura, processos e resultados. E estrutura, a ISCO define que necessariamente, quando a gente fala de estrutura, nós estamos falando de infraestrutura dos serviços de saúde, de estrutura organizacional dessas organizações, de governança e gestão e de pessoal, de acordo com as competências necessárias para cada função específica e toda uma estratégia de capacitação. E com isso, também na área de processos, eles definem a questão da liderança, dos processos de liderança, dos processos assistenciais, dos processos de apoio e dos aspectos específicos de processos voltados para a centralidade do cuidado no paciente, no cidadão e na pessoa que busca os serviços de saúde. E uma das coisas importantes ao longo desses 100 anos, que já vem se conseguindo construir evidências consistentes com relação ao impacto positivo que a acreditação tem nas organizações. Mas existe um ciclo de aprendizado, ou seja, um ciclo de aprendizado que esse gráfico mostra a tempo e variável de demora, que mostra justamente que à medida que a gente vai resolvendo as questões de estrutura e implantando as melhores condições, nós vamos também desenvolvendo processos, vamos desenvolvendo resultados e, consequentemente, no final, o grande impacto é a geração de uma cultura da qualidade, uma cultura da inovação e uma cultura da centralidade do cuidado no paciente, que é esse que é o foco das organizações de saúde. Então, quem acha que a acreditação é um processo rápido, por favor, não se engane. A acreditação é um processo que leva tempo, que precisa, porque na verdade o que é mais importante, o que nós estamos fazendo é a criação de uma cultura organizacional voltada para 2 aspectos: qualidade da assistência e segurança do paciente. São fundamentalmente esses 2 aspectos que são a essência, mas que nós precisamos ir criando esse ciclo de planejamento, controle, garantia e melhoria contínua dos processos. Por outro lado, então, como é que a gente avalia isso? A gente avalia através da entrega dos serviços, da entrega real do serviço e do trabalho realizado e da experiência, ou seja, o que o cliente acha do que ele está recebendo a partir das suas opiniões e dos seus valores. Não adianta nós ficarmos só com a opinião do cliente, nós temos que ter uma avaliação da entrega real da qualidade do trabalho realizado e também nós precisamos ter um projeto, ou seja, se o trabalho está sendo realizado conforme ele foi projetado e conforme ele foi planejado para ser desenvolvido. Então, essas 3 questões também são fundamentais. E com isso, então, ou seja, a avaliação externa é uma intervenção complexa num organismo complexo, que é o hospital e que são os serviços de saúde. Então, nós temos que entender que não existe solução simples para problema complexo. Normalmente, uma solução simples ou uma ideia genial para um problema complexo, normalmente é errado. Então, ou seja, é um processo complexo que tem que ser entendido na sua dimensão e na sua complexidade, porque nós estamos abordando as organizações mais complexas que existem.
Peter Drucker, por exemplo, dizia, que é o patriarca da teoria da administração, que era mais fácil colocar o programa Apollo e o homem na Lua do que administrar um hospital norte-americano de 350 leitos. Então, ou seja, esse é o nível da complexidade que os gestores de organizações de saúde têm, e vários textos dele mostram justamente essa questão da complexidade, e ele sempre usa exemplos de complexidade onde? No setor de saúde, na gestão hospitalar. Então é muito importante ter essa consciência. Então o ciclo da avaliação externa normalmente é um ciclo que dura de 3 a 5 anos, ou seja, o processo precisa de uma revisão periódica, e a partir daí são emitidos os relatórios, a documentação que vai permitir com que a organização planeje as próximas etapas e vá se organizando de tal maneira a atender os requisitos, a ter uma nota de corte para poder ir melhorando o seu desempenho. E com isso, sempre é muito importante entender que a avaliação ela é válida para um determinado período. Ela é um corte no processo histórico da organização. Por isso que as certificações de todos os bons sistemas de acreditação, elas têm um tempo de validade, porque precisa de um processo contínuo, e até porque também as normas precisam ser atualizadas. Se vocês pegarem os manuais da ONA a partir de 99, quando foi o primeiro texto criado, e olharem agora o de 2022, vocês vão ver a diferença abissal que existe entre o critério daquela época, que era o que se podia fazer no Brasil naquele momento para promover o processo de acreditação, e o nível hoje de qualificação técnica que se exige das organizações de saúde no Brasil em 2022, que é o último manual da ONU. Ele é melhor no sentido de compreensibilidade por parte dos usuários, mais fácil de entender, mais claro, mais explícito, mas se nós olharmos os requisitos, eles são muito mais exigentes do que eram há 20 anos atrás, 24, 25 anos atrás. Então, só para vocês terem alguns dados com relação a esse histórico, né, ou seja, nós temos mais de 4.000 avaliações realizadas pela ONU, né? 45.000 pessoas foram capacitadas com essa metodologia, mais de 1.000 organizações foram e têm a certificação da ONU, o que mostra que, no mínimo, se nós pegarmos a cada uma organização, ela já faz 4 avaliações. Então, para vocês já terem a noção de que sempre é um múltiplo processo de avaliação, e hoje nós temos a satisfação de ter organizações acreditadas no Brasil, mantendo seu certificado a cada 2, a cada 3 anos, desde 2001. Ou seja, já estão no 8º ciclo de avaliação e mantendo o processo e sempre atualizando a sua gestão. Hoje, em torno de 15% de crescimento ao ano a ONA vem atualizando, ou seja, no processo, e hoje é a 3ª maior certificadora, maior acreditadora do mundo, seguindo essas metodologias propostas pela ISCO. Então, hoje, nós podemos dizer que o sistema brasileiro de acreditação é um sistema em rede, é um sistema complexo para atender a complexidade do Brasil. Ele é um sistema aberto, que ele convida organizações especializadas em avaliação externa independente a fazerem parte desse sistema. Tem processos de editais que convidam novas organizações, tem as organizações clientes, que são as organizações prestadoras de serviço de saúde, organizações que estão relacionadas com o setor de saúde, mas também tem um conjunto de instituições que são mantenedoras do sistema, como a FBH, que é uma das nossas fundadoras, mas temos as outras organizações, o Sistema Unimed, o Sistema Abrange, e assim sucessivamente nós temos a participação do setor de uma forma clara no Conselho da ONU, de tal maneira que eles possam participar da construção desse sistema nacional. E com isso, o Brasil foi o primeiro a ter um sistema em níveis, né? Nível 1, nível 2 e nível 3. Durante algum tempo nós fomos apoiamos bastante a nível internacional, porque as teorias vigentes na época da Joint e dos canadenses propunha só um modelo de avaliação única, e nós dizíamos que para países em desenvolvimento, se tu não tiver um processo em escada, que a instituição possa ir aprendendo e crescendo, o processo não evolui. O que é interessante que a história mostrou que nós estávamos certos, e hoje a própria ISCO propõe um modelo progressivo em níveis como a ONU pratica.
já desde o seu início. Na sequência, então, são as certificações que a ONA tem, ou seja, que a ONA também se submete a um processo de verificação externa independente por parte da ISQA, inclusive o Carlos Iré, que estava aqui nos antecedendo e apresentou, é um dos avaliadores externos da ISQA. É lógico que ele, como brasileiro, nunca veio nos avaliar, porque tem todo um controle também de independência, conflito de interesses, gestão disso, mas justamente um conjunto de especialistas altamente qualificados a nível internacional que visita a ONA. Lógico, na pandemia foi um período excepcional que se fez avaliações também remotas, que isso inclusive é uma novidade que a ISQA está aceitando, que é o incremento do processo de avaliação remota para baixar custo, principalmente o custo logístico. Hoje, num país grande como o Brasil, um dos maiores custos da acreditação é o custo logístico, ou seja, quanto custa deslocar uma equipe às distâncias brasileiras que nós temos aqui, que uma viagem de Porto Alegre a Manaus é quase a mesma que de Madrid a Moscou. Então, ou seja, é caro. Então, nós temos que usar metodologias digitais, estamos evoluindo rapidamente nessa direção para nós sermos o sistema de acreditação líder na implantação de metodologias digitais no processo de acreditação. Até porque nós temos muito que crescer. Se nós olharmos em nível de hospitais, nós hoje temos 6% apenas da rede hospitalar brasileira. Temos que discutir uma metodologia para as pequenas organizações de baixa complexidade, organizações hospitalares, e nós vamos brevemente dar uma resposta para isso. Mas o interessante é que, se por um lado nós temos 6% do número de hospitais, nós temos 13% do número de leitos do Brasil. Então mostra que justamente nós estamos conseguindo avançar muito rapidamente nos hospitais a partir de 100 leitos, mas nós temos aí uma discussão, inclusive importante em termos de saúde pública, qual é o papel do pequeno hospital no sistema de saúde brasileiro, principalmente aquele hospital de média e baixa, principalmente de baixa complexidade, com menos de 50 leitos, que a gente precisa discutir. Esse é o histórico, ou seja, um crescimento de 15%, continuado mesmo na pandemia ali vocês vão que deu aquele pipoco ali de 868 para 861, mas depois rapidamente recuperou o ciclo e nós vamos continuar sempre nessa vertical exponencial que no futuro nós esperamos ter uma representatividade. Eu queria fechar mostrando um pouco, até porque a minha atividade na ONA é uma atividade voluntária, e mostrar quem me trouxe aqui, que é a Faculdade Unimed, o sistema Unimed. Eu sou representante do sistema Unimed no Conselho da ONA, e a Faculdade Unimed hoje também tem como estratégia o processo de acreditação, porque justamente por ser um ativo estratégico do sistema acreditação, nós temos que desenvolver isso e qualificar, e nós temos uma instituição de ensino que se dedica à capacitação, à pesquisa, à extensão, e justamente prover soluções educacionais de alta qualidade para promover esses ativos prioritários. Então nós trabalhamos desenvolvendo novas tecnologias para o sistema Unimed, novos modelos de negócio, e inteligência na área de dados e tecnologias da informação e conhecimento prático e teórico, justamente apoiando essas iniciativas de telemedicina, teleeducação, justamente de tal maneira que a gente possa desenvolver pessoas, que esse é o nosso... Hoje, só para vocês terem uma ideia, são 120 mil médicos cooperados no Brasil, 140 mil funcionários CLT, um dos maiores empregadores do país, o sistema Unimed, e atendemos a 19 milhões de pessoas. Breve nós vamos atingir 20 milhões. Então, ou seja, nós já tivemos na Faculdade Unimed, nesses 30 anos, mais de 170 mil alunos, mais de 700 turmas de pós-graduação, 1.200 turmas de curta duração e aperfeiçoamento, mais de 1.300 projetos de consultoria e capacitação das organizações Unimed, de tal maneira que elas possam dar respostas para esses momentos complexos que o Brasil está vivendo, pandemia, etc. Só para vocês terem uma ideia, eu trabalho na Seguros Unimed e nós pagamos 16 mil indenizações por óbitos de profissionais de saúde e gastamos 250 milhões em pagamento por conta do terrível impacto da pandemia no setor e principalmente nos profissionais, até porque nós somos uma seguradora que cuida dos profissionais de saúde que trabalham no sistema, Só para dar uma ideia do tamanho. Mas temos também turmas de graduação, turmas de
cursos técnicos, nós somos uma escola técnica também, viemos desenvolvendo isso. Nossos pilares, então, são justamente esses cursos e a capacitação, eu não vou me deter aqui, mas fundamentalmente nós trabalhamos justamente buscando as melhores metodologias para levar essa capacidade técnica para... Nós estamos em 90% do território nacional, então nós estamos desde das principais capitais, mas também nas cidades mais longínquas do país, e nós temos que levar essa competência, essa capacidade para esse Brasil profundo, que não é um Brasil simples e que a gente precisa atender. Então, de tal maneira, fortalecer as organizações, capacitar e melhorar. E a outra coisa agora que é uma novidade, que nós estamos trazendo para o sistema Unimed, é que nossa estratégia sempre foi muito ligada à educação, capacitação e educação permanente. Agora nós estamos entrando também na pesquisa tecnológica, justamente desenvolvendo o Centro Nacional de Pesquisa Clínica e Tecnologia do Sistema Unimed, que visa tornar também o Sistema Unimed um ativo no sistema de pesquisa na área clínica, na área tecnológica no Brasil, de tal maneira que a gente possa, inclusive, reforçar essas metodologias, porque a acreditação não deixa de ser uma tecnologia aplicada ao setor saúde e a gente quer reforçar essa estratégia. Outra questão fundamental também é a sustentabilidade, porque nós temos que ter uma ação sustentável, e como que a gente faz isso? Ou seja, através da vivência, da técnica e da experiência, ou seja, o trabalho concreto, realizações cotidianas em cada comunidade que nós atuamos, e um dos ativos fundamentais no ESG do S é a nossa graduação, porque fundamentalmente para trabalhar numa cooperativa normalmente já tem que ter o grau universitário, mas nós entendemos que oferecer os cursos de graduação nas comunidades em que nós estamos vai levar alternativas de aumentar o tempo de escolaridade da população brasileira, que é um dos problemas que a gente tem para entrar na OCDE, que nós estamos abaixo de 12 anos de escolaridade da população brasileira, o que a gente precisa dar uma contribuição. Então, todos os nossos cursos de graduação, eles têm bolsas de ensino, é um curso acessível, de tal maneira que as Unimedes possam oferecer para os familiares dos seus funcionários, para os funcionários e também para a comunidade em que ela está inserida. E uma das questões importantes também é que nós adotamos a Fundação Biodiversitas, apoiando na gestão, e essa Fundação Biodiversitas, só para vocês terem uma ideia, ela é dedicada à recuperação e preservação da biodiversidade brasileira. Ela edita aquele livro das espécies ameaçadas no Brasil, e ela foi a instituição que vocês viram no filme do Walt Disney, o Rio, né, foi a instituição que salvou a ararinha azul de Lir, e no sertão da Bahia tem uma área que é mantida pela Fundação de tal maneira a garantir o local onde são os ninhos das ararinhas e um local onde elas vão num tipo de coqueiro no interior de Canudos da Bahia para se alimentar, comer um coquinho e poder voltar. Então esse trajeto é todo ele preservado, e foi essa fundação, e estava com dificuldades de gestão, e como o nosso negócio é gestão, nós assumimos o apoio dessa fundação, e agora a ideia é ter um papel. Mas tem várias espécies que estão sendo preservadas por essa fundação. Então eu queria finalizar aqui, agradecer a atenção de vocês, agradecer mais uma vez a oportunidade e o convite por parte do Dr. Morato e da Federação Brasileira de Hospitais, e uma vez mais nos colocar à disposição para continuar essa parceria histórica, e uma parceria que eu acho que ao longo desses 25 anos vem dando grandes frutos em favor do Brasil. Muito obrigado.